E aí? Raíssa, Jamile, Netinho e Ana Letícia. Estão preparados para mais uma aula hoje? Olha aqui a agenda. Hiper mega simples nossa aulinha de hoje. Temos português no caderno. Alguém deve imaginar o que é. Literatura também nós temos no caderno. Alguém está pensando. E produção textual, livro 99, páginas 99 a 101. E a nossa referência bíblica de Provérbios 28, 13, que está escrito assim, ó. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o problema não é errar, o problema é permanecer no erro, né? Errou, pediu perdão, foi, não pecou mais, não errou mais, terá o perdão, terá a misericórdia de Deus. Não são palavras de Raquel, são palavras do Senhor, palavras bíblicas, tá bom? Então, copie a referência bíblica de Provérbios 28, 13 e manda para mim a sua agenda linda e maravilhosa. Vamos começar com o português no nosso caderno. Hoje nós temos 3 aulinhas, vocês têm outras aulas aí também, né, de inglês. Acho que vocês também tem Arthur, tem Marcelo, enfim. Tem várias aulas, vários professores, então se arregaçar as mangas, como diz o ditado, deixar a falta de coragem de lado, vai dar certinho e todos iremos participar bastante. Então, no caderno de português, escreva assim, ó. Dê o conceito das figuras de linguagem abaixo. O que é dar o conceito? É explicar o que é, tá bom? Eu vou dizer para vocês agora todas as figuras de linguagem que nós já estudamos. Lá nos vídeos passados, sempre que eu dava uma linguagem, né, uma figura de linguagem, eu explicando o que significava cada uma e dando alguns exemplos. E vocês fizeram durante 3 aulas os exemplos. Eu pedi sempre 5, teve uma hora que eu pedi 4, e teve alunos que não mandaram nenhum, alguns mandaram 3, alguns mandaram todos os 5 pedidos, tá bom? Alguns eram uma relaçãozinha básica, mas alguém fez de verdade o negócio. Então hoje você vai pesquisar. Pode ser no seu Google, pode ser no dicionário tradicional, pode ser uma gramática que você tenha, não importa, eu só quero a definição. Mas eu não quero definição cortando não, pela metade, mas tudo você encontrar lá. Se for falando 5, 6 linhas, copie tudo, porque mais adiante esse copiar tudo vai ser muito importante para você. Então, escute o conselho da tia Raquel, escuta o que eu estou te dizendo, porque eu sei o que eu estou falando, da importância de você ter copiado no seu caderno todos os conceitos das figuras de linguagem que eu vou pedir, tá bom? Vou falar uma por uma, mas vocês já estudaram, já pesquisaram elas, os exemplos. Agora, o que significa? Aliteração, assonância, paromásia, comparação, metáfora, metonímia, ironia, eufemismo, hipérbole, sinédoque, catacrese, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, onomatopeia, silepse, antítese, prosopopeia ou personificação, inversão ou hipérbato. Tem esse outro nomezinho também, você pode encontrar, viu? Lá quando eu expliquei inversão eu não falei, mas você pode encontrar o nome hipérbato, H-I-P-E-R-B-A-T-O, que é a mesma coisa que inversão. Paradoxo, anáfora e polissemia, ok? Paradoxo, anáfora e polissemia. Pesquisou o significado, colocou de caneta, por favor, please, não coloque de lápis. Caneta, escreve de caneta azul ou preta, o nome é bem grande. Polissemia, o significado. Anáfora, o significado. Então, nada de cortar pela metade, copie tudo que você encontrar, todos os conceitos de cada uma das figuras de linguagens escritas e pedidas. São 23, tá bom? Agora, pegue o seu caderno de literatura. Ah, tia, tá tudo misturado. É bom não misturar, viu? Porque em breve, se o nosso Senhor Deus permitir, estaremos juntinhos. Eu vou estar vendo aí, ó, nós 4 aí, né? Os 4, nós 5, né? Sentadinhos aí. E eu vendo caderninho por caderninho. Então, a organização é muito importante. Faça a organização na sua casa também, ok? Então, em literatura, você deve ter terminado a leitura, já entendeu bem tudo sobre como é duro ser diferente, já conheceu toda a história de Laila, todos os problemas de Laila, todos os conflitos que Laila enfrentou, os pormenores que Laila tem passado, as amizades, as discriminações, os exemplos de discriminações que tem no texto de Laila, tá bom? As ideias de tribo, quem acha que deve merecer participar de tribo ou não, quem acha que tem que ser tudo igual, diferente, enfim.
o que Laila andou aprontando aí com a galerinha dela, né? Então, você que já leu tudo, já encontrou tudo, já descobriu tudo, o que vocês irão fazer? Copia aí, eu tô aqui falando, né? Tipo enrolando, que é vocês pegarem um caderno e copiar. Então, eu quero que vocês me respondam 3 perguntinhas que eu vou fazer para vocês. São 3 em uma, tá bom? Só vai saber responder quem leu o livro. Quem não leu não vai saber responder. Quem é Lúcio e o que ele queria ser? Quem é Lúcio e o que ele queria ser? Será que ele realmente conseguiu ser o que ele queria? Me fale um pouquinho sobre Lúcio, esse personagem. Que ligação ele tem com Laila? Pergunta 2. Quem era Camila e o que ela decidiu fazer? O que ela optou? Foi por qual situação que ela optou em fazer? Em mudar ou não mudar? Então você vai me dizer quem era Camila. Me fale de Camila, me fale das decisões de Camila, das decisões que ela radicalizou ou não. Então me fale de Camila. E por fim, a terceira pergunta do dia de hoje: quem é Pedro? E por que Pedro era louco? Pelo que Pedro gostava tanto? Então, você, Pedro era um personagem assim, assim, assim. E sempre você fazendo a ligação do personagem. Lúcio, a Laila, Camila, a Laila e Pedro, a Laila, tá bom? Então, tenho certeza que quem já terminou a leitura já sabe. Opa, eu já sei quem é Pedro. Já tá até entendendo o final da história, né? E o que Pedro gostava de fazer. Lembrando que se você já leu várias vezes, leia de novo, porque mais adiante, quem sabe eu não peço uma atividade de produção de texto, de redação, para você fazer um final dessa história, para você dar continuidade, escrever mais uns 3 capítulos dessa história. Então fique atento e vai lendo e relendo, tá bom? Agora vamos para a página 99 de produção textual. Abriu aí o livro, livrinho azul, né? Tem gente que até perde do guarda-roupa, perde debaixo de cama, né? Enfim, perde no quarto. Espero ninguém ter perdido nesse período de quarentena que nós estamos quase terminando. Eu creio que vai logo passar. Estamos falando, né? Todo esse nosso assunto desse mês foi exatamente o texto dramático. A gente falou da Alta Compadecida, alguns trechos que foi feito, né? Vimos também o romance de Machado de Assis, que o personagem Brás Cubas conta sobre a morte após ter falecido, né? Que faz parte da literatura também, Machado de Assis. Brás Cubas é uma obra muito grande, muito até curiosa, até mesmo intrigante de Machado de Assis. Então, vocês responderam na última aula, na página 98. E hoje vamos para a página 99, que tem uma peça de teatro chamada Inspetor Geral, do escritor Nikolai Gogol. Aí a obra trata de um farsante que chega a uma cidade se passando por inspetor. O autor faz uma crítica política à corrupção e à passividade dos moradores diante dos acontecimentos que giram em torno deste episódio. Então você vai ler cada ato, a cena, quem é o prefeito, quem é o Artiem, quem é o Felipovic, nome estranho, né? Mas tá aí. Luca Luktish. Aí é apenas um trecho, né, do primeiro ato dessa peça de teatro, Inspetor Geral. Na página 90 você tem que ler. Na página 100, vai estar dizendo que o texto dramático pode apresentar algumas subdivisões. Conheça a seguir. O ato, vai ser primeiro e segundo, pode ter milhares de atos. O quadro refere-se à subdivisão de um ato, caracterizado pela troca de cenário. Falamos sobre isso também já em outras aulas passadas, em sala de aula, sobre cenário. E a cena, né, refere-se à unidade da ação marcada pela entrada e saída dos atores. Isso é um teatro. E podendo haver ou não mudança do cenário, tá bom? Quais dessas subdivisões aparecem indicadas no trecho da página anterior? Você vai me dizer se tem ato, se tem quadro, se tem cena ou se tem tudo. Você vai dizer. Explica a diferença entre as informações que são trazidas nas rúbricas apresentadas após a marcação dessa subdivisão. As rúbricas apresentadas, nós aprendemos o que é rúbrica, quem esqueceu, nós aprendemos lá na página de número 95, vai dizendo a importância da rúbrica, o que é uma rúbrica, você volta no 95 para responder isso aqui, tá bom? Apresentada após a marcação do ato, esclarece o quê? Espaço onde se passará a cena. Já a rúbrica apresentada após a indicação da cena 1, esclarece quem são os personagens que participam daquela cena específica. Explique o efeito do sentido de repetição da vogal na palavra em destaque. Eram prestes de estes tamanho. Por que vocês acham que repetir essa vogal tantas vezes, hein?
para enfatizar o tamanho, né, da ratazana, para dizer que era algo muito, muito grande, por isso que repetiu tanto é. Relê o trecho a seguir. Caro amigo, compadre benfeitor, murmura para si mesmo, passando rapidamente os olhos por algumas linhas. Comunicar-lhes. Explica o emprego das aspas nesse trecho. O que tem aspas aí? Alguém pode me dizer? Para indicar a fala de quem? Quem é o personagem que está falando aqui? Ele estava o quê? Lendo, então você me dizer. Para indicar a fala de fulano que estava lendo alguma coisa aí para alguém. E na página 101, para terminar, vocês irão dizer o que é rúbrica aí nesse texto, o que é o nome do personagem que está dialogando os personagens e qual é uma das partes de um texto dramático. É só isso, a gente finaliza aqui nosso assunto, a página 101. Próxima aula, vamos estar falando de outros tipos de textos dramáticos, né, da liturgia. E um cheiro, um abraço, te aguardo aqui amanhã todinha.